Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. É uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação, pesquisadoras e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Echtner e vim aqui te convidar para embarcar conosco nessa viagem. Nessa segunda temporada, escolhemos o papagaio para ser o nosso porta-voz. Aqui ele vai falar de assuntos do cotidiano onde a ciência está presente, com ênfase no meio ambiente, o seu habitat natural. A gente vê uma amizade muito especial entre papagaios e humanos, e aqui vamos aprender juntos uma nova forma de falar sobre ciências socioambientais. Nesse episódio, temos 2 convidados muito especiais, a Bárbara Barcelos, bióloga e cantora, e o Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Estamos todos embarcados e navegamos em uma expedição que busca desvendar caminhos para a popularização da ciência. Não basta falar a língua do outro, é preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas. Estão prontos? Papagaio de Primata. Pessoal, não sei por aí, mas aqui tá fazendo um frio danado. O capitão até fez um casaquinho pra mim. Eu, como todo papagaio, sou acostumado com um clima um pouco mais tropical. Mas tem dias que a única coisa que eu quero é um caldo quente de semente de girassol. Ao longo dos anos, navegando nesses mares, a gente já foi pra muito lugar diferente. Já vi até muito gelo boiando na água do mar, você acredita? E esse dia frio de hoje me faz lembrar de cada perrengue que eu já passei. Teve uma vez que eu até perdi um dedinho congelado. Isso aí eu nunca contei, mas eu sou um papagaio meio manco. Nos desenhos animados costumava ser o capitão, mas aqui fui eu que quase que tive que arrumar uma perna de pau. E hoje eu quero contar um caso, uma história que vem acontecendo há algum tempo. Antigamente pouca gente acreditava, achava que era a famosa lorota ou um grande exagero, que até podia existir, mas não era para tanto. Depois foram surgindo mais evidências, vários estudos científicos sempre apontando para a mesma direção e tudo foi ficando mais claro. Ah, primata, de tanto conviver com pesquisadores já tô até falando igualzinho um. Mas bora voltar para nossa história. Hoje tem muita gente que já entendeu o problema, apesar de algumas pessoas parecerem uns primos papagaios que eu tenho. Ficam aí repetindo mentiras sem nem mesmo parar para pensar. Engraçado isso, né? Mas até eu que sou um papagaio já entendi que realmente estamos no meio de uma mudança global. Lembro dessa vez que foi uma confusão danada no Conversa. Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi todo mundo conversando ao mesmo tempo. Tudo por conta de um tal de tio do Zap. Na hora achei até que era nome próprio, mas aí fui ver que o Marujo era com o celular na mão. E nesse treco ele conseguia conversar com um monte de gente ao mesmo tempo. Tipo um grupo de mensagens. E olha, tava todo mundo dentro daquele negócio. E pelo que eu entendi, esse tio do Zap tava deixando ele muito nervoso. Gente, vocês não vão acreditar na loucura que estão falando no grupo de WhatsApp da minha família. Tem um tio. Ele é até bem instruído, fez faculdade, já viajou bastante para vários países, mas parece que ele não acredita muito em evidências científicas. Ele está falando aqui que aquecimento global e mudanças climáticas são pura mentira, coisa de gente que quer se beneficiar economicamente jogando terror nas pessoas. O pior é que ele escreve umas lorotas que estão convencendo quase todo mundo do grupo. Como pode, nessa altura do campeonato, ainda duvidarem disso? Diz ele que tem cientista que também fala que não existe prova sobre aquecimento global e influência do homem para isso acontecer. Aí fica difícil mesmo contra-argumentar. Como é que eu vou falar que o cientista está falando mentira, capitão? Marujo, tem assunto que mesmo que seja bem óbvio, tem que saber como explicar. Não adianta só achar que todos deveriam acreditar e pronto. E ter cientista que não acredita em mudanças climáticas ou que elas não são influenciadas pelas nossas atividades não é nenhuma surpresa. A ciência não trabalha para ter 100% da razão. Até porque uma pesquisa ou uma pergunta que deva ser respondida passa por várias análises, vários métodos para tentar chegar a uma resposta satisfatória, que tenha um mínimo de erros e consiga explicar melhor a nossa dúvida ou pergunta. Mas é sempre baseado nos fatos e evidências que todo esse processo vai demonstrar.
Então, o que é importante mesmo em qualquer assunto não é acreditar no cientista em si, mas nos dados e fatos que ele apresenta para explicar algo. Mas uma coisa é importante deixar claro: seu tio pode até citar um ou mais cientistas que falam o contrário, mas a ciência avança quando temos um consenso científico. É importante dizer que esse consenso não é feito por uma simples votação, ele mexe com o tempo. Até que a maioria dos cientistas que trabalham em determinada área entendem que as evidências já colocadas anteriormente por pesquisadores são tão consistentes que não há mais necessidade de discussão. Temos tantos dados científicos sobre o tema que chegamos a uma conclusão inescapável das evidências. E esse reconhecimento pelo consenso aparece quando vários cientistas começam a citar outros, corroborando com as conclusões que foram colocadas, que, lógico, apresentaram evidências para isso. Mas como a ciência é baseada em evidências, caso algum cientista queira contrapor e dizer que todo consenso sobre um tema está errado, ele vai ter que apresentar provas para isso. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Isso foi algo que ficou na minha memória de papagaio. Então, para a ciência não importa muito quem está dizendo, mas sim os fatos que essa pessoa está trazendo. É interessante. Mas eu mesmo já escutei aqui no barco muitas opiniões diferentes. Mas às vezes via que essas opiniões eram construídas em cima de afirmações erradas. Aí fica difícil. Por isso que uma coisa que eu sempre escuto aqui também é: de onde você tirou isso? Aí que eu aprendi que não é errado duvidar de uma informação, mas que é perigoso não questionar quando a informação é importante. Vai que ela tá errada. Por isso que naquele dia o Marujo compartilhava as informações que o tal do tio do Zap estava enviando. E aí a tripulação tentava questionar de onde ele tirava aquelas ideias meio tortas. Mas só julgar assim é fácil, né? Quem nunca falou uma bobagem? Então veio a coisa mais legal. Todo mundo mostrava pro Marujo alguns fatos e algumas evidências para contra-argumentar o tio dele. E assim foi por horas e horas. Não, legal demais, capitão. O senhor foi falando, eu já fui escrevendo aqui no grupo para tentar esclarecer as coisas. Não sei se vou conseguir convencer meu tio, né? Mas pelo menos os outros parentes vão poder pensar melhor sobre o assunto. O que acaba que muitas vezes deve ser o objetivo de uma discussão, não é mesmo? Mesmo que do outro lado exista uma pessoa radical ou desinformada, muitas vezes só de focar a discussão para aqueles que estão observando já vale a pena. Por isso debates são tão importantes, ainda que do outro lado esteja alguém insensível às mudanças. E gostei muito de saber sobre esse tal de consenso científico. Acaba que é uma coisa que vai surgindo quase que naturalmente como consequência do pensamento crítico das pessoas, não é mesmo? Fundamental isso, pensamento crítico embasado em evidências. Mas voltando ao aquecimento global, qual seria o consenso que existe? Um dos argumentos preferidos dos negacionistas do clima é o de que a ciência está dividida, né? Segundo eles, não haveria consenso na comunidade científica sobre o problema, os cientistas estão divididos, há uma grande controvérsia, opiniões de um lado, opiniões do outro, e a gente viu esse tipo de abobrinha sendo repetido até na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em 2019, pela pessoa que é hoje o ministro do Meio Ambiente do Brasil, cujo nome eu não vou falar aqui, porque é que nem assombração, né? Se a gente chamar, atrai. Mas, olha só, a física básica do aquecimento global, do chamado efeito estufa, ela é conhecida pelo menos desde 1859, quando o britânico John Tyndall mostrou, através de um experimento, que gases como o dióxido de carbono e o vapor d'água conseguem capturar, né, absorver o calor irradiado pela Terra. São gases que, apesar da nossa atmosfera ser transparente, esses gases não são transparentes a uma faixa de frequência do espectro eletromagnético, que é a faixa do infravermelho, que é justamente a radiação do calor, né? Que eles chamavam de calor obscuro antigamente. E o consenso sobre os impactos e a influência dos seres humanos nesse processo, ele existe pelo menos desde a década de 1990,
quando o painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, publicou seu segundo relatório de avaliação, no qual ele dizia que existe um impacto discernível da humanidade sobre o aquecimento observado no sistema climático terrestre. Essa frase em si, ela já refletia um consenso que não era só dos cientistas, era um consenso construído pela comunidade científica, mas também é necessário que se diga, sancionado por 195 governos do mundo. Porque o IPCC, ele, apesar de ser um painel científico, tudo que ele escreve precisa ser aprovado pelos governos. Portanto, também ao contrário do que dizem os negacionistas do clima, o IPCC é um órgão extremamente conservador. Então, as coisas que ele diz, elas são, na verdade, muito mais cautelosas do que o que as evidências científicas já apontam. Bom, vários estudos já foram feitos para tentar medir o consenso na comunidade científica em relação ao aquecimento global, às causas e aos seus impactos. Então, a posição das academias de ciências de 80 países e de praticamente todas as organizações científicas do mundo que estudam a ciência climática é de que sim, os seres humanos são responsáveis pela maior parte do aquecimento global observado hoje em atividades como queima de combustíveis fósseis e desmatamento de florestas. E pelo menos 7 estudos tentaram medir esse consenso entre os cientistas que publicam regularmente sobre mudanças climáticas. E aí vem um dado. Alguns desses estudos não encontraram nenhum trabalho acadêmico que duvidasse, entre milhares de artigos nessa área, que duvidasse, que colocasse em questão que os humanos estão causando o aquecimento global. Então, esse grau de consenso, dependendo do estudo, dependendo da amostra que é de artigos que foi feita por esses estudos, esse consenso ia de 93% a 100%. A maior parte dos estudos aponta que 97% dos cientistas têm total consenso em relação às causas e os efeitos do aquecimento global, que a causa é humana. Esse número de 97%, ele inclui cientistas que trabalham com clima. Ele não inclui padre, não inclui pai de santo, não inclui historiadores, não inclui advogados, ele inclui especificamente cientistas do clima, que é o grupo certo a se perguntar se há consenso ou não há consenso. A gente sabe, porém, que ciência não se faz por votação, não é levanta a mão aqui quem concorda e quem discorda, né? Portanto, isso é mais uma razão pela qual essa tentativa artificial dos negacionistas de tentar introduzir dúvida nesse debate é tão espúria. Ciência se faz, mesmo que não houvesse 97% de consenso, mesmo que houvesse 50% de consenso, a ciência ela se faz à medida que as novas descobertas elas corroboram ou não uma construção de conhecimento que vinha sendo feita. Se a sua nova evidência ela explica melhor a realidade ou não. A capacidade preditiva, a capacidade de explicar os fatos na ciência, ela é muito mais importante do que a quantidade de cientistas, evidentemente, que concorda ou discorda com alguma coisa, porque a ciência é verdade independente do que a gente ache. E, mais uma vez, o aquecimento global, hipótese, que agora é um fato científico, de que o aquecimento global é causado por seres humanos, ela passa em todos esses testes, porque à medida que o tempo passa, as evidências em torno disso vão ficando apenas mais fortes e não o contrário. Olha só, pessoal, acho que consegui fazer algumas pessoas aqui do grupo pensarem melhor sobre o que a ciência fala sobre as mudanças climáticas. Parece que essa explicação já surtiu efeito. Mas meu tio mesmo não para. Já mandou uma sequência de mensagens aqui. Parece que já tinha todas prontas para compartilhar e nem tá lendo os argumentos que eu coloquei. E o pior, parece que quer convencer o maior número de gente possível. Aposto que tá fazendo isso em outros grupos.
Ai, não desiste não, Marujo. Muitas vezes não é a informação que é mais importante em uma mensagem. A emoção, muitas vezes, é quem mais dita a mudança de comportamento. As pessoas acreditam nas mensagens mais por se sentirem pertencentes àquele grupo do que simplesmente pela veracidade da informação. Afinal, todo mundo sabe que a vacina não transforma ninguém em jacaré. Mas uns preferem seguir esse caminho porque isso alimenta o que é mais importante para nós, primatas sem pelo, sentir que pertencemos a uma tribo. E aí, quando conhecemos uma pessoa, a chance de confiarmos no que ela fala é ainda maior. Às vezes, seu tio recebe essas notícias de alguém que confia e prefere não discordar porque, se ele discordar, vai ter que confrontar o seu grupo. E isso não é fácil. Portanto, temos que ter estratégias para dialogar com as pessoas, senão o cenário pode piorar ao invés de ajudar. Então, aproveita que estamos todos aqui juntos e vai lendo o que seu tio está colocando no grupo. Acho que podemos tentar argumentar com o que a ciência já descobriu e já desmentiu sobre o assunto. Então vai lendo aí pra gente. Nó, legal demais, mestra. Ótimas dicas. Eu fico com um pouco de pena do meu tio, né? Ele tem tanto medo de errar, mas no final das contas acaba confiando nas informações erradas. E olha só pra você ver. Agora ele já está admitindo que as mudanças climáticas podem até ocorrer, mas que elas não têm nada a ver com as ações do homem sobre a natureza. Que mudanças no clima sempre aconteceram antes mesmo do homem existir. Putz, e agora? Já que essa justificativa fala de um tempo muito antigo, acho que a melhor pessoa para explicar sobre isso é você, né, paleontóloga? Que bom que ele pelo menos entende que já existia mundo antes do ser humano existir, né? Já é um avanço e indica que tem um pensamento crítico, mesmo que seletivo. Mas o que ele está falando pode parecer correto, dependendo da pergunta. Por exemplo, se a pergunta é: já tivemos mudanças climáticas em outros tempos desde que o mundo existe? A resposta é sim. E como o mundo é muito antigo, quem traz essas respostas para a gente é a própria Terra. Ou melhor explicando, a geologia. Acho que você já deve ter escutado sobre rochas sedimentares, né, Marujo? Elas são consideradas sedimentares porque foram formadas ao longo do tempo, por várias camadas de sedimentos que foram se acumulando, uma em cima da outra. E o mais legal desse tipo de rocha é que cada sedimento mostra um pouco da história da sua época. Então, mesmo que elas se transformem ao longo do tempo, a história da Terra e quase tudo que aconteceu nesses bilhões de anos estão guardados nessa biblioteca de rochas. E quem consegue ler, mais do que ninguém, o que essas rochas dizem são os geólogos. Eita, essa história de camadas eu gosto, viu? Quando fala assim, já lembro de um bocado de coisas. Folhado de queijo, torta gelada. Mas o que essas camadas têm a ver com a mudança do clima? A paleontóloga continua sua explicação. As mudanças do clima também estão representadas nessas camadas. Conseguimos saber em qual período fez muito frio, muito calor, quando faltou oxigênio ou quando tivemos muitos gases de efeito estufa acumulados na atmosfera. Mas é claro, estamos falando de períodos geológicos, que podem durar milhões ou bilhões de anos cada um. Só para você ter uma pequena ideia, Marujo, são vários fatores que provocam mudanças climáticas na Terra. A própria disposição dos continentes, por exemplo. Hoje sabemos que os continentes estão em movimento. Quando eles trombam e ficam todos juntos, como já aconteceu em algumas vezes no passado, a tendência é de ficar mais frio e mais seco. Já se sabe que as grandes glaciações, quando fez muito frio, aconteceram quando os continentes estavam todos aglomerados. Inclusive, por volta de 600 milhões de anos atrás, a Terra praticamente se congelou toda, um fenômeno que ficou conhecido como planeta Bola de Neve. Bola de neve? Você tá doido. Aquecimento global, quando é rápido, é ruim demais. Mas sorte que o planeta deu uma esquentadinha, né? E essa história de continente andando, nossa especialista continuou a explicação. Essa dança dos continentes, que chamamos de tectônicas de placas, é um grande influenciador de mudanças. Não somente na disposição de continentes em nosso planeta, mas também por gerar algumas atividades vulcânicas e assim contribuir na liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. Por sinal, os gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono ou CO2, o monóxido de carbono, metano, entre outros, são os que geram essa camada que faz o efeito estufa, que é a camada que permite o nosso planeta esquentar. Isso porque ela retém os raios solares que chegam aqui na Terra e eles não conseguem sair, ficando presos e aquecendo o nosso planeta. Quanto mais gases do efeito estufa ficarem acumulados na atmosfera, mais quente o planeta tende a ficar.
É interessante a gente pensar que todas essas mudanças que o planeta já passou foram fundamentais para termos o ambiente que conhecemos hoje em dia. Por causa de resfriamentos e aquecimentos, além do efeito estufa, já tivemos várias espécies surgindo e sendo extintas, muitas vezes por obra do acaso. Por causa dessa longa história, hoje temos essa diversidade de personagens espalhados pelo planeta, que após milhares de gerações, passando por diversas pressões seletivas, estão adaptadas às condições climáticas recentes. Mas, como eu disse, quando tentamos explicar as coisas pelo olhar geológico, quase sempre precisamos pensar em milhares ou milhões de anos para algo acontecer e ter efeitos sobre a dinâmica da Terra e da biodiversidade. Só como exemplo, nos últimos 2 milhões de anos, o que não é nada perto da idade da Terra, temos um período conhecido como Quaternário. Nele foi onde tivemos a tão conhecida Era do Gelo. Lembra que a gente viu um desenho sobre isso, Marujo? Pois é, nesse curto período geológico, tivemos mais de 10 eventos de glaciação com alguns outros de aquecimento aqui no planeta. E foi graças a esses acontecimentos que tivemos a maioria da diversificação e distribuição das espécies conhecidas hoje, incluindo a nossa. Tem pesquisas que indicam que a extinção de grandes mamíferos, conhecidos como megafauna, como o mastodonte, um primo antigo dos elefantes, foi muito por causa dessa repentina mudança climática da temperatura, que ficou quente em algumas regiões. E aí, por volta de uns 10 mil anos atrás, com a dispersão dos nossos antepassados, que já eram Homo sapiens, parece que foi o empurrão final para a extinção dessas espécies. O sistema terrestre é composto pela atmosfera, os oceanos, a vegetação, a terra sólida, o solo, a água. Tudo isso está interligado, e a ciência do sistema terrestre procura entender a complexa dinâmica de interação dos sistemas naturais e humanos, além de compreender como essa transformação afeta as nossas ações e até a nossa vida. O homem tem um papel especial neste conceito, por ser um único ser com capacidade de transformar esse sistema terrestre de uma maneira que nenhuma outra espécie viva até hoje conseguiu. Marujo, mil desculpas. Acho que me empolguei na explicação. Mas para o grupo do Zap, acho legal falar de uma forma mais ampla, para todos acompanharem. Falando especificamente no que seu tio comentou, que a atual tendência de aquecimento global não tem nenhuma correlação com as nossas ações aqui no planeta, não podemos fazer uma análise geológica. Tem tão pouco tempo que estamos aqui, mas podemos fazer uma análise histórica, com os fatos que aconteceram nos últimos 2 séculos. Vamos lá! Lembra que eu te disse que um dos fatores para a Terra aquecer é o aumento da concentração de gases de efeito estufa no planeta? Então, naturalmente, esses gases são jogados na atmosfera, e isso já há alguns milhões de anos. No entanto, uma outra fonte de liberação de gás, principalmente o CO2, vem se destacando nos últimos séculos, após um fato histórico da nossa sociedade, que aconteceu por volta do ano de 1800. Lá no século XVIII, que foi a Revolução Industrial. Basicamente, foi por meio dessa revolução que nossa espécie começou a instalar grandes indústrias e possibilitar o avanço científico. Falou de avanço científico, a naturalista não podia ficar de fora. Já entrou toda animada na conversa. Pois é, companheira paleontóloga. E o que não se pensava na época é que a maior demanda para essas indústrias funcionarem era a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, por exemplo. E a partir daí, temos que saber diferenciar se esses 2 séculos de queima de combustível fóssil foram suficientes para alterar a temperatura da Terra, ou ser um dos influenciadores para isso. É nisso que o seu tio tem que atentar. Só para você ter uma noção, graças à nossa habilidade científica de ler as rochas e tudo que está acumulado de informações nelas, os cientistas conseguem saber como era o clima antigamente, assim como algumas concentrações de gases na atmosfera na época. O que já se sabe hoje, através de evidências, é que se pegarmos os últimos 800 mil anos, por exemplo, a taxa de CO2 acumulada na atmosfera nunca esteve maior. E se olharmos essa taxa depois da Revolução Industrial, quando começamos a queimar muito combustível fóssil, essa taxa aumenta exponencialmente. Só para termos um número aqui, historicamente. E aí podemos citar algumas centenas de milhares de anos que a gente consegue medir a concentração de CO2 em geleiras, por exemplo.
Uma média na concentração de CO2 é de 250 ppm. O que é isso? É uma medida para quantidades de moléculas no ar. O que se sabe é que após a Revolução Industrial, essa taxa quase dobrou, estando agora em aproximadamente 415 ppm, uma concentração muitíssimo elevada, que interfere diretamente no efeito estufa. E a cada ano, essa concentração só aumenta, porque estamos cada vez mais usando combustíveis fósseis. Então, se naturalmente a Terra vai apresentar mais uma mudança climática, porque ela é dinâmica, naturalmente a Terra irá esquentar ou esfriar, mas isso num período geológico. O que estamos debatendo sobre mudanças climáticas e aquecimento global é que, com a interferência do homem e a alta taxa de liberação de gases de efeito estufa, estamos adiantando um aquecimento global que pode interferir tanto na dinâmica do planeta como na sobrevivência de espécies nas próximas décadas. Entende, Marujo? Olha só para você ver que incrível que são as coisas. Então esses negacionistas do clima usam até os dados corretos, mas de forma errada. Tudo para tentar implantar uma narrativa, contar uma história para sua tribo. Valeu demais pela explicação, meninas. Pelo menos eu, depois de todos esses dados que vocês colocaram, não tenho dúvida alguma que essas mudanças climáticas que estamos passando estão ligadas diretamente com as nossas ações. Já estou mandando aqui no grupo e vamos ver o que esse povo agora vai falar sobre o aquecimento global. O principal gás de efeito estufa de origem antrópica é o dióxido de carbono, né? O CO2. 80% das emissões de gás de efeito estufa do planeta são CO2 emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e, sobretudo, carvão mineral. Mas o que pouca gente se dá conta é de que o gás estufa mais abundante da atmosfera, na verdade, é o vapor d'água. Evidentemente, ele agrava as condições climáticas, porque o vapor d'água é uma espécie de marionete controlada pelo CO2. Quando você tem muito CO2 na atmosfera, você tem mais evaporação dos oceanos, e essa evaporação a mais nos oceanos, ela retém, né, aumenta a quantidade de vapor na atmosfera e esse vapor retém ainda mais calor. É uma espécie de ciclo vicioso no qual, como eu falei, o gás carbônico, o CO2, ele funciona como mestre de marionetes, controlando as concentrações de vapor d'água na atmosfera, né? Agrava ainda muito mais o problema. Existem outros 5 gases importantes de origem humana. Um deles é o metano, o CH4. Ele é 28 vezes mais potente como gás de efeito estufa que o gás carbônico. Então, cada molécula de metano, ela esquenta o planeta 28 vezes mais que o gás carbônico, e a gente só não teve um colapso global ainda por conta das emissões de metano, porque as concentrações de metano na atmosfera, primeiro, são muito menores do que as de gás carbônico, elas se medem em partes por bilhão de partículas de ar, enquanto o gás carbônico se mede em partes por milhão. E o metano ele tem uma meia-vida mais curta na atmosfera, só de 20 anos, ao contrário do CO2, que tem 100, 150 anos. Então, tem também outros gases, que são como os HFCs, os halocarbonos, né, como eles são chamados, que são produzidos industrialmente, são gases de refrigeração, usados em geladeira, ar-condicionado, etc. E o NO2, que é um gás produzido um óxido de nitrogênio produzido pela atividade agrícola, principalmente pelo uso de fertilizantes. O metano ele é particularmente importante como gás de efeito estufa em países com grande rebanho bovino, como o Brasil, né? Você tem boa parte, né, 20 e poucos % das emissões do Brasil são emissões diretas da agropecuária, e isso vem sobretudo do rebanho bovino, né? O popular arroto do boi, é o boi que tem bactérias que digerem a celulose, né, no rumen deles e liberam metano.
E o Brasil também tem uma grande emissão por conta de fertilizantes, né? Como é um país agrícola, isso ocorre bastante. A liberação, né? O metano ele tem dois... Ele pode ser um causador do aquecimento global, mas o metano também, o aquecimento global também pode causar uma espécie de efeito de retroalimentação com depósitos de metano que estão hoje guardados no leito marinho em alguns lugares gelados do mundo, no fundo do mar. Existe um negócio chamado clatrato, que é uma espécie de gelo de metano, que são depósitos congelados que podem ser perturbados pelo aquecimento do mar. E se esses depósitos de metano, que existem em várias regiões do mundo, de repente descongelarem, a gente poderia ter uma catástrofe global, um aquecimento global saindo de controle. Esse não é considerado pelos cientistas um cenário muito provável, mas é o tipo da coisa, né? A gente não pode pagar para ver, porque mesmo que a probabilidade de acontecer seja baixa, o impacto, caso aconteça, é tão alto que a gente precisa comprar uma espécie de seguro contra a eventual desestabilização dos clatratos no fundo do mar, e esse seguro se chama combater imediatamente as emissões de gás de efeito estufa por meio do Acordo de Paris. Ai. Olha só, o tio já tá falando aqui que eu mesmo disse que estava morrendo de frio na viagem. Como poderia ter aquecimento global se eu tô com frio? Pior, já tem parente concordando com ele aqui. Também acha que é balela que a Terra tá aquecendo porque na cidade deles está muito frio. Quem me ajuda nessa aqui? Calma, respira. Eu posso te ajudar nessa explicação, Marujo. Na verdade, é bem simples, apenas uma confusão entre dois conceitos, que é a ideia de clima e de tempo. Quando seu tio fala que a prova de que não existe aquecimento global é porque o dia está muito frio, ele está confundindo o conceito de tempo com o conceito de clima. Essas observações mais pontuais sobre frio e calor, umidade e seca, são observações que se referem ao tempo de uma região. É o que se apresenta nos jornais, quando alguém vai lá e informa qual vai ser o tempo de cada região no país nos próximos dias, por exemplo. Ele consegue falar uma previsão da mínima e máxima temperatura, a previsão de chuva e umidade do ar, não é assim? Quando falamos que hoje está um dia frio, estamos falando de condições atmosféricas registradas em um curto período de tempo, tipo quando falamos que uma onda de ar frio está chegando em tal região. Ela é passageira, da mesma forma que pode chegar uma onda de calor se as condições atmosféricas levarem a isso. Nós que estamos navegando nesses mares sabemos que existem as correntes marítimas, né? Então, essas correntes marítimas também influenciam para onde vai uma massa de ar frio ou quente ou uma onda de ar úmido, por exemplo. Então, essa temporada mais fria ou quente é passageira e sempre vai aparecer, independente se estamos no momento de aquecimento global. Dias mais frios vão acontecer sempre. E isso é importante saber porque quando a gente fala que a Terra está aquecendo, estamos falando numa perspectiva de clima. Essa é uma abordagem bem diferente de tempo. E a principal diferença é a escala. Para falar de clima, é preciso uma análise de um panorama mais prolongado e complexo. Temos que estudar as tendências históricas de uma região e acompanhar por anos as mudanças em cada pedacinho do planeta. E para isso, hoje, temos uma série de equipamentos e cálculos que permitem esse acompanhamento com uma precisão incrível. Falando nisso, uma região que tem um importante papel no combate a essas mudanças climáticas, mas que também é afetada por ela, é a floresta amazônica. A Amazônia é fundamental para o controle das mudanças climáticas porque ela é a maior floresta tropical do mundo. É impossível você achar que você vai retirar do planeta qualquer coisa tão grande quanto a floresta amazônica e não vai ter nenhum efeito climático. Além disso, ela estoca muito carbono na sua biomassa, nas árvores, nas raízes, nos troncos, nas folhas e também nos solos amazônicos. Ela é hoje um sorvedouro líquido de gás carbônico. 10% das emissões do mundo, mais ou menos, de gás de efeito estufa, são absorvidas pela biosfera terrestre. A Amazônia fica com um pedaço disso. Mas existe o temor de que o colapso da floresta amazônica lance no ar uma quantidade muito grande
de gás carbônico, muito maior do que a gente possa manejar e, de novo, a Amazônia é um desses, o chamado dieback, como os cientistas conhecem, que é a morte em massa das árvores da Amazônia. Ele poderia levar o aquecimento global a uma situação fora de controle, da mesma forma como os hidratos de metano, os clatratos que estão guardadinhos ali no fundo do mar, congelados, poderiam também desestabilizar o clima. Então, a Amazônia é um desses pontos de virada do clima global, que são eventos nos quais é melhor a gente não mexer, porque se eles forem desencadeados, o impacto pode ser imenso e a gente não consegue segurar as temperaturas do mundo nunca mais, num cenário de colapso da floresta amazônica. Essa é uma má notícia. A péssima notícia é que a gente já tem algumas indicações de alguns estudos científicos recentes de que algumas regiões da Amazônia já são fontes líquidas de gás carbônico para a atmosfera. Quer dizer, a combinação entre desmatamento e mudanças climáticas já pode estar causando a desestabilização da floresta amazônica. O desmatamento na Amazônia, ele é hoje a principal fonte de gás de efeito estufa do Brasil. 44% das emissões do Brasil em 2019, que é o último ano para o qual a gente tem dados, vem de desmatamento, sobretudo na floresta amazônica. Então, o Brasil, ele, diferentemente de outros países, tem emissões importantes de gás de efeito estufa no seu sistema energético, que, portanto, estão diretamente ligadas ao desenvolvimento e ao crescimento econômico desses países. O Brasil tem a sua principal fonte de emissões em uma atividade que é criminosa em sua quase totalidade. Saíram dados novos aí do consórcio MAP Biomas mostrando que 99% do desmatamento no Brasil é ilegal. Então, é uma atividade que é criminosa e que impacta muito pouco no PIB, no crescimento econômico do Brasil. A gente teve o maior crescimento do PIB brasileiro nas últimas décadas aconteceu justamente no período entre 2005 e 2010, que é quando o desmatamento na Amazônia foi controlado. Então existe um descolamento entre crescimento do PIB e desmatamento, que deveria dar ao Brasil muita margem para combater o desmatamento ilegal, na verdade, combater todo o desmatamento. O Brasil não precisa mais desmatar para expandir sua produção agrícola. Só de pastagens degradadas a gente tem 50 milhões de hectares à disposição dos produtores rurais. Poderia investir em eficiência, poderia investir em um monte de coisas. O Brasil tem todas as condições de zerar o desmatamento e, portanto, reduzir drasticamente as suas emissões de gás de efeito estufa. Falta querer. E não é só ela, mas o cerrado também tem um papel muito importante na estabilidade climática, ao ser um grande estoque de carbono. A paleontóloga explicou muito bem sobre como o clima se alterou várias vezes com a idade da Terra e frisou que esse tipo de avaliação é feita em um período geológico muito grande. Então, Marujo, quando seu tio fala que está frio na cidade dele, isso é normal. E o que ele não pode confundir é que o clima geral do planeta está numa tendência de aquecimento. Isso é fato. E a explicação passa muito pelo aumento excessivo de emissão de gases de efeito estufa pós-revolução industrial, igual a paleontóloga e a naturalista já comentaram. Então, quando olhamos para as mudanças climáticas que estão ocorrendo, e o aquecimento global é uma dessas mudanças, o que temos são previsões de eventos climáticos extremos, podendo ter uma grande tempestade em uma cidade e em outra um evento de seca. Como eu falei, as mudanças climáticas alteram a forma como correntes marítimas, de vento e outros fenômenos meteorológicos funcionam ao redor do mundo, levando a eventos extremos tanto de frio quanto de calor. Faz sentido? Bom demais, mestra. Acho que com essa explicação, boa parte do grupo vai entender que aquecimento global não quer dizer só vamos ter dias quentes daqui pra frente, né? Até gravei aqui uma mensagem para compartilhar sua fala. Muito obrigado. Foi legal mesmo a explicação da mestra, né, gente? Como sempre. Porque realmente é muito fácil ficar confuso sobre dias frios se a Terra tá esquentando. Parece contraditório, né? Mas agora já posso replicar essa informação para todos saberem que existe uma explicação para isso. Temperatura não é clima. Temperatura não é clima. Vou ficar gritando isso para ver se cola. Gente, vocês não vão acreditar. Parece até brincadeira. Mas meu tio apareceu com outro argumento para dizer que não precisamos nos preocupar com o aquecimento global. Assim, ele é daquelas pessoas que ligam muito pouco para a coletividade.
Então falar de perda de biodiversidade, aumento do nível do mar, essas coisas não adiantam muito, porque ele só se importa com aquilo que afeta o dia dele de forma muito direta. Tipo o preço das coisas, né? Você acredita que ele veio falar que o aquecimento global vai ser bom para a agricultura e vai baratear o preço das comidas? Eu achei meio estranho, mas depois dessa discussão toda que já tivemos, acho que eu consigo pesquisar e refletir se esse argumento dele faz sentido ou não. É bom demais escutar vários argumentos, mas é melhor para parar para pensar e não somente ficar repetindo que nem um papagaio, né? Sem ofensas ao nosso amigo plumoso. Eu sei que é um ser bem especial, mas como já dizia meu ídolo dos mares, Amir Klink... Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros e TVs. Precisa viajar por si, com os olhos e pés, para entender o que é seu. Que conversa massa eu presenciei naquele dia, viu? Eu mesmo que já acompanhei o capitão pelo mundo todo, posso dizer que o planeta tá mudando. Eu vejo com meus próprios olhos e sinto com as minhas próprias penas. E mesmo sendo um papagaio, não precisei ficar decorando frases para aprender que tem coisa errada acontecendo. E que essa coisa vai trazer um prejuízo para todo mundo. O Marujo, que não é bobo nem nada, continuou suas pesquisas. Olha só, pessoal, pesquisei aqui no Google e encontrei o relatório de um grupo de cientistas do mundo todo que se chama IPCC. É uma sigla em inglês que significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. É uma organização científico-política criada em 1988 e faz parte das Nações Unidas. Olha que legal, eles já até ganharam o Prêmio Nobel da Paz pela luta na preservação do meio ambiente e pela divulgação do conhecimento sobre mudanças climáticas e seus efeitos no planeta. Esse relatório do IPCC mostra a forma como nosso sistema alimentar contribui para as alterações climáticas, através das emissões de metano para a produção de carne bovina e decorrentes do desperdício de alimentos. Você acredita que até hoje, 1/3 dos alimentos produzidos anualmente é perdido ou desperdiçado? O desperdício de alimentos, contando desde a energia que vai para a sua produção até a decomposição dos alimentos nos aterros sanitários ou lixões, representa 8% das emissões globais dos gases de efeito estufa. Isso é muita coisa, fora que isso contribui para o aumento da fome no mundo, né? E olha isso, os autores destacam que além de ser um dos setores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, o agro também é afetado pelas consequências do aquecimento global. Engraçado isso, né? Então esse tal de agropop tem dado um tiro no próprio pé quando concorda com ações e argumentos delirantes de negacionistas do clima. E não é à toa, meu tio é fã dessa tal bancada ruralista. Mas olha aqui, para o resto de nós, pessoas que dependem de alimentos, a situação tende a piorar nas próximas décadas. O relatório diz que o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como grandes períodos de seca e tempestades concentradas, ameaça perturbar as cadeias alimentares e a produção de alimentos, que também será afetado pela instabilidade nas estações do ano. Ou seja, vai chover mais e menos em épocas que normalmente isso não acontece. E isso vai impactar as safras do agronegócio, gerando perda de alimento e consequente subida de preços. No relatório do IPCC, eles até citam que os preços globais de cereal poderão aumentar até 29% até 2050. Isso é muita coisa. E os pesquisadores ainda alertam que as maiores concentrações de CO2 afetam a qualidade dos alimentos e reduzem seu valor nutricional. Tudo isso vai contribuir para um cenário de fome e conflitos a nível global. Cozinheiro, comecei achando que o problema do aquecimento global era só aumentar a temperatura do planeta, não dá para usar uns casaquinhos, mas parece que o problema é muito maior do que só passar um calorzinho, não é mesmo? Não imaginava que pensamentos como o do tio do Zap poderiam ser tão problemáticos, principalmente quando influenciam as políticas públicas. Marujo, tá fácil não. Realmente é muita contradição vindo de pessoas e grupos que teimam em não querer enxergar o que está na frente do nariz. Não é somente seu tio do Zap, acaba que toda a família tem alguns exemplos de pessoas como ele. Pessoas que, mesmo com acesso ao conhecimento, teimam em permanecer no achismo e na desinformação. Por exemplo, como ignorar que as calotas polares, glaciares milenares, topos de montanhas estão descongelando em velocidade recorde. Todo mundo já viu as fotos de ursos polares sofrendo no Polo Norte. Mas pensando assim parece algo mais distante. Um bicho no meio do gelo, onde não vive quase ninguém.
talvez demande um nível de empatia distante para muitas pessoas. Tem que ter um coração de gelo para pensar desse jeito. Além disso, devido às mudanças no clima e a consequente elevação do nível do mar, milhares de locais como ilhas e arquipélagos correm o risco de desaparecer. Um exemplo disso são as ilhas que compõem o arquipélago de Kiribati, no meio do Oceano Pacífico. A expectativa é que sejam engolidas pelo oceano em 10 ou 15 anos, deixando sem lar mais de 100 mil pessoas. E mudanças climáticas não significam somente impacto sobre a biodiversidade global ou sobre o preço dos alimentos, mas também significa a ocorrência ainda mais frequente de tragédias humanitárias. O impacto da mudança climática sobre os recursos naturais, como a terra ou a água, aumenta a insegurança na subsistência das populações locais, sobretudo das que dependem de setores sensíveis ao clima, como a agricultura. E isso pode trazer outros problemas como conflitos armados. Outro dia estava lendo um relatório que analisou as correlações entre a mudança climática e o crescimento de grupos armados não estatais em cenários de instabilidade e conflito. E segundo um dos autores, Lucas Ruttinger, a mudança no clima não gera terroristas ou rebeldes, mas cria um ambiente que lhes permite emergir e crescer. Em áreas onde falta ao Estado autoridade ou capacidade de promover segurança e serviços básicos, grupos armados operam com maior liberdade. Tenso, né? Fome, destruição de histórias de vida, guerras e conflitos são apenas alguns dos cenários que teremos que enfrentar. A situação não é muito animadora, né não? Cozinheiro, estava escutando parte da discussão e realmente a situação não é nada fácil. Me lembrei de um mergulho que fiz outro dia, no qual vi um dos impactos desse aquecimento global. O recife de coral estava branco, morrendo por causa da acidificação do oceano. Com uma alta taxa de CO2 na atmosfera, o oceano acaba absorvendo muito desse gás, e a sua água fica cada vez mais ácida, o que provoca esse branqueamento dos corais. E nesse processo, o coral expulsa as algas que vivem em harmonia dentro de seu esqueleto. Sem as algas para ajudar em sua nutrição, os corais morrem. E como numa floresta que perde suas árvores, um recife de corais, sem corais, perde seus habitantes. E nisso aparece um outro problema para as pessoas. Precisamos de recifes de corais saudáveis se quisermos ter ecossistemas marinhos saudáveis e um estoque pesqueiro capaz de alimentar as pessoas. Então, fome. Talvez esse seja um dos principais problemas que nossa geração e a próxima irá enfrentar se continuarmos a explorar de forma insustentável nossa natureza. E falando em nossa natureza, me lembrei que, além dos ursos polares, vários outros animais e plantas poderão desaparecer. As plantas que vivem nos topos de montanha, por exemplo, foram selecionadas evolutivamente em um determinado conjunto de características ambientais, como temperatura e umidade, e, com o aumento das temperaturas, talvez fique inviável para elas continuarem vivendo nesses ambientes. Quantas espécies iremos perder sem nem conhecer sua história e seus potenciais usos para a humanidade? Quantos remédios deixaremos de produzir para doenças que muitas vezes ainda desconhecemos? E falando nisso, você sabia que o aquecimento global pode levar à disseminação de doenças e ao surgimento de novas pandemias? Pois é, um exemplo é que o calor pode fazer com que o mosquito Aedes aegypti possa sobreviver e prosperar em novos ambientes. Além da proliferação de vetores de doenças conhecidas, o derretimento das geleiras e da permafrost, aquele solo que fica, ou pelo menos deveria ficar, permanentemente congelado nas regiões frias do mundo, podem liberar micro-organismos que estão congelados há milhares, talvez milhões de anos. Quais doenças desconhecidas poderiam surgir? Ninguém sabe. Só para você ter uma ideia, recentemente um grupo de cientistas descobriu um animalzinho microscópico que estava congelado no permafrost há 24 mil anos. E não é que ao descongelar o bichinho ele voltou a viver e já se reproduziu? Ele é um rotífera, um animal minúsculo. Agora, imagina só, se um organismo multicelular conseguiu acordar depois de tanto tempo, será que não vai ter vírus ou bactéria adormecido também? Muitos cientistas, inclusive, temem que poderemos ter que enfrentar inimigos desconhecidos num cenário em que a nossa principal fonte de medicamentos, a natureza, estará ainda mais degradada. E os impactos socioambientais do aquecimento global são muitos. Vários deles já estão acontecendo e muitos outros podem ainda acontecer.
O que é inegável, e a atual pandemia da Covid nos mostrou, é que não deveríamos estar dispostos a ignorar os cientistas e os alertas que a natureza nos dá ao longo do tempo. Estamos vivenciando uma emergência climática que trará ainda mais desafios para as sociedades humanas e para todas as outras espécies. Lembrando ainda que a crise da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que obtemos direta e indiretamente do meio ambiente, só tende a aumentar nas próximas décadas, contribuindo ainda mais para os desafios que teremos de enfrentar. Tem razão, mestra. Meus amigos, a situação não tá fácil não. E voltando nos resultados das pesquisas do IPCC, diferentes impactos estão previstos para acontecer no planeta, dependendo de quanto a temperatura média dele vai aumentar nos próximos anos. Estamos diante de uma situação que pode ser ruim, muito ruim, ou até mesmo catastrófica. Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais. E é provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual. O aquecimento causado por emissões antrópicas desde o período pré-industrial até o presente persistirá por séculos e continuará causando mudanças a longo prazo no sistema climático. Um aquecimento acima da média global anual vem acontecendo em muitas regiões e estações, inclusive sendo 2 a 3 vezes maior no Ártico. Aí vou contar para vocês aqui. Uma previsão é de que os extremos de dias de calor em latitudes médias aqueçam cerca de 3 graus Celsius com aquecimento global de 1,5 graus Celsius e cerca de 4 graus Celsius com aquecimento de 2 graus Celsius. E tem mais. Os extremos de noites frias em altas latitudes podem aquecer até cerca de 4,5 graus Celsius a 1,5 graus Celsius e cerca de 6 graus Celsius a 2 graus Celsius. O nível do mar continuará subindo bem depois do ano de 2100. E a magnitude e ritmo dessa elevação dependem das futuras trajetórias de emissões. Um ritmo mais lento de elevação do nível do mar permite maiores oportunidades para adaptação nos sistemas humanos e ecológicos das pequenas ilhas, zonas costeiras baixas e deltas. Então, uma redução de 10 centímetros na elevação global do nível do mar implica que até 10 milhões de pessoas estarão menos expostas aos riscos associados. Diferença essa que pode ser obtida se limitarmos o aquecimento global a 1,5 graus Celsius ao invés de 2 graus Celsius nos próximos anos. Pode parecer pouco, mas a diferença é enorme. E tem mais. Das 105 mil espécies estudadas, projeta-se que 6% de insetos, 8% de plantas e 4% de vertebrados percam metade da sua amplitude geográfica determinada pelo clima, com aquecimento global de 1,5 graus Celsius, comparado com os 18% de insetos, 16% de plantas e 8% de vertebrados para o aquecimento global de 2 graus Celsius. Alguns grupos de organismos, por exemplo, os corais, estão seriamente ameaçados, já com cenário de 1,5 graus Celsius. O problema é sério. Espera-se um aumento dos incêndios florestais e a disseminação de espécies invasoras, mas com menor aumento a 1,5 graus Celsius comparado a 2 graus Celsius. Eu sei, são muitos números, mas é só para dar uma dimensão do problema. Os impactos da mudança do clima nos oceanos aumentam os riscos à pesca e à agricultura, por meio dos impactos sobre a fisiologia, sobrevivência, hábitat, reprodução, incidência de doenças e risco de espécies invasoras. Mas projeta-se que sejam menores com aquecimento global de 1,5 graus Celsius do que com 2 graus Celsius. Um modelo global de pesca, por exemplo, projetou uma redução na captura anual global de pescas marítimas de cerca de 1,5 milhão de toneladas para 1,5 graus Celsius de aquecimento global, comparado a uma perda de mais de 3 milhões de toneladas com 2 graus Celsius de aquecimento. Esses foram apenas alguns exemplos de impactos que nossa sociedade terá que enfrentar. Ainda há tempo de fazermos algo para evitar os piores cenários. Mas está ficando cada vez mais difícil escaparmos dessa emergência climática.
Pessoal, consegui me esquentar aqui com esse casaquinho nesse frio fora de época. Mas essa conversa me deu foi calafrios. Então quer dizer que estamos na beira do abismo, quase caindo das bordas da Terra plana? Brincadeiras à parte, mas esse negacionismo histórico teve um papel muito importante pra gente chegar nesse cenário dramático, né? Mas pensando bem, traz uma vontade a mais pra gente buscar explicações reais pros nossos problemas. Essa é a vantagem de viver numa democracia. Será que ainda dá tempo de fazer algo para virar esse jogo? Será que a gente consegue limitar o aquecimento global e reduzir os impactos socioambientais gerados por ele? Eu lembro que o capitão começou a falar agora sobre a atuação dos governos, das instituições, das iniciativas que tentavam fazer algo para garantir uma vida mais agradável para as pessoas e para os outros seres vivos, já que todo mundo vive aqui nesse nosso pequeno e redondo planeta azul. Marujo, percebe que falar de mudanças climáticas e aquecimento global, que é uma mudança climática, não é tão fácil e óbvio, né? Por mais que já existam evidências e pesquisas demonstrando que estamos prejudicando a natureza e que isso traz consequências, muitas pessoas não conseguem interligar as coisas, e é normal também. Se não temos uma educação científica que trabalhe o raciocínio científico desde pequeno, fica mais difícil argumentar. As pessoas acabam se agarrando às experiências próprias ou acreditam em alguém que passe confiabilidade por ser mais próximo. Tem uma pesquisa recente que mostrou que os brasileiros confiam mais nas palavras de líderes religiosos do que em cientistas. Mas acredito também que algumas pessoas não deveriam ter o direito de duvidar da ciência, principalmente aquelas que estão em cargos públicos ou gerando políticas públicas. E como o tema de mudanças climáticas influencia o mundo todo, existem grupos que discutem sobre ações para diminuir e evitar maiores prejuízos ambientais. E não são apenas cientistas, não. Vários governos realizam encontros para discutir como fazer políticas públicas para lidar com isso. A própria ONU, que é a Organização das Nações Unidas, promove tais encontros com os países para discutirem sobre os impactos ambientais. Existe uma convenção sobre mudanças climáticas para estabelecer bases de cooperação internacional sobre as questões técnicas e políticas relacionadas ao aquecimento global. Eles se encontram periodicamente nas conferências das partes, conhecidas como COP. Essas COPs são colocadas metas e diretrizes para os países participantes. Na COP3, lá no Japão, lá no final da década de 90, foi feito um protocolo bem conhecido, o Protocolo de Kyoto, com diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelos modelos de desenvolvimento industrial e de consumo no planeta. Ele já tinha a preocupação de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mas alguns países não animaram a ratificar esse protocolo, dizendo que poderiam prejudicar a economia. Um deles foi os Estados Unidos. O mais recente e também sempre falado nos jornais é o Acordo de Paris, que aconteceu na COP21, em 2015. Ele é um tratado mundial que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global. Bacana demais, capitão. Não conhecia isso. E essa tal de COP, ela acontece sempre? Quando que vai ser a próxima? A próxima conferência deve ser agora em 2021, onde os países vão dizer o que fizeram nos últimos 5 anos e quais as metas e propostas para os próximos anos, para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Mas além dessas participações internacionais, o Brasil tem uma política nacional sobre mudança do clima, que é a Lei número 12.187, de 2009. Então temos há mais de uma década uma lei que estabelece objetivos, diretrizes e princípios para políticas públicas que objetivam a redução de emissão dos gases do efeito estufa. O Brasil tem um Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que assegura recursos para apoio a projetos e financiamento de empreendimentos que visem a mitigação da mudança do clima ou adaptação à mudança do clima e seus efeitos. Tem também um Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima e já existem vários projetos de lei para atualizar a política nacional sobre a mudança do clima ou aquecimento global. Tentar adequar as discussões do Acordo de Paris e ter uma melhor avaliação no acompanhamento das metas. Então, mais uma vez, temos que ficar de olho em como o governo está atuando sobre o tema. E já temos um arcabouço legal sobre o assunto. E olhando o atual governo, uma das primeiras ações que ele fez foi revogar por decreto diversos comitês pelo Brasil,
entre eles o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que disponibiliza a tomadores de decisão e à sociedade brasileira informações técnico-científicas sobre mudança global do clima. O bom para a gente é que esse pessoal continua atuando mesmo tendo sido revogado a sua criação. Um estudo recente realizado por diversas instituições sobre a Política Nacional de Mudança do Clima em 2020, eles avaliaram diversas metas e objetivos e uma das conclusões foi que a governança climática tem se mostrado fragmentada, pouco efetiva e pouco transparente, além de apontar para uma governança na qual falta uma liderança executiva clara e mecanismos que gerem convergência das ações de governo com seus projetos. Então, pessoal, muito importante isso que fizemos aqui hoje, que é tentar mostrar para as pessoas que algumas falácias negacionistas são fáceis de serem refutadas. E temos cada vez mais conversar sobre isso com nossos amigos e famílias, mostrar que não é brincadeira ou um complô, o que pode acontecer em nosso planeta nos próximos anos e décadas. A educação é uma parte fundamental para tentarmos reverter esse cenário de mudanças climáticas. As nossas ações individuais também são essenciais, mas não podemos esquecer que as políticas públicas que são definidas é que vão trazer resultados mais robustos sobre o nosso futuro. Por isso que temos que acompanhar e cobrar as decisões tomadas pelo Legislativo e Executivo. Ficar de olho nas propostas de leis que estão sendo votadas, com essa porteira aberta aí para a boiada passar. Temos que retomar a vontade de governança pela população e não deixar essas decisões tão estratégicas apenas para os políticos. Porque o governo, por mais que possa ser curto, 4 anos, pode deixar um impacto por um período geológico. Estamos em um estágio único em nossa história. Nunca antes tivemos tanta consciência do que estamos fazendo ao planeta. E nunca antes tivemos o poder de fazer algo a respeito. Certamente, todos nós temos a responsabilidade de cuidar de nosso planeta azul. O futuro da humanidade e, de fato, de toda a vida na Terra, agora depende de nós. Primata. Essa conversa foi realmente muito importante pra gente, mas sobretudo pra família do Marujo. Lembro que ele me disse no final do papo que a maioria da família dele começou a pesquisar mais sobre o assunto e viu que o tio do Zap era na verdade uma verdadeira carocha. Ele mesmo não teve jeito, não larga do osso. Pra mim, acho que ele fica com receio de largar o seu ponto de vista e embaralhar tudo que ele já acredita. Mas não é fácil mesmo abrir mão das coisas, né? Admitir que estava errado. É um processo que tem que partir dele. E com certeza, quando chegar esse momento, ele vai se sentir muito mais feliz e preparado. E por enquanto, não adianta ficar insistindo muito não. O melhor mesmo é tentar educar as crianças para terem desde o início da vida um raciocínio científico. Gostei desse termo. Bem, foi bom para a família do Marujo, mas eu espero que essa história de hoje possa ter contado umas coisas interessantes para você também. E que agora você tenha consciência de que suas decisões podem ser pensadas para as próximas gerações de primatas, de papagaios, de corais e de toda a Terra. Uma coisa é certa, o planeta não é estático, ele se modifica mesmo ao longo do tempo. Espécies desaparecem, elas não são eternas. Mas o que você precisa pensar é: quer que seus filhos, seus netos, seus bisnetos vivam em um ambiente minimamente saudável? Ou que eles sejam os Mad Max do mundo real? Mas isso aí é outra história. Agora eu vou lhe molhar o bico e deixar esse papo com o nosso garoto dos recados. Nosso querido escrivão fala com você. Ahoy, primatas! Pois é, hoje não tem pigarro e tosse não. Minha garganta tá 100%. E olha aqui, seu papagaio, eu não sou garoto de recados coisíssima nenhuma. Eu sou o escrivão dessa maravilhosa nau, que nos leva a tantas aventuras. E aproveitando mais uma parada no porto, deixa eu dar uma olhadela aqui no meu mundialmente conhecido diário de bordo. Nossa, que capítulo especial foi esse, não é mesmo? Cultura da conservação. E pensar que essa aventura começou com um barco encalhado. Que coisa, não é mesmo? Vocês não têm ideia do trabalhão que deu para tirar esse barco do banco de areia. Bom, pelo menos a gente não estava no canal de Suez e nenhuma fila foi formada atrás da gente. Assim deu para sair da situação sem muito desespero. Cada aventura que passa eu fico mais estarrecido. Para sustentar o nosso padrão de consumo a gente precisa de 1,75 planetas Terra. O problema é que só tem um, gente. E nem se colocar a Lua na jogada vai dar certo. Melhor a gente começar a mudar esse esquema, ou então a Terra vai acabar rapidinho.
Tá cheio de primata humano por aí achando que conservação é só pra salvar os bichos. Primeiro é que esses primatas humanos aí são bichos também. E segundo, que é pra salvar eles também. Do jeito que a coisa tá, não vai sobrar um humano pra contar a história. Bom, essa história eu espero que pelo menos os papagaios possam contar. E essa expedição maravilhosa aqui, como chama mesmo? Fotografia de natureza. Que coisa mais linda é a fotografia. Por mais que a gente pense que é mesmo um retrato da realidade, literalmente, quanta poesia, visão de mundo e até opinião cabe numa fotografia. É quase uma mágica. E antes que vocês vão dizer, também com uma câmera dessas, podem ficar sabendo que vale muito mais a visão de quem tá com a câmera. Quer fazer a prova? Solta o cozinheiro no mato com o celular que ele volta com um livro de fotografias. Bom, agora deixa eu dar uma olhada nas garrafas aqui que eu andei coletando nessas últimas viagens. O Aldivan de Barros elogiou o episódio Um Mergulho em Busca de Ar e criou até uma melodia para poesia. Valeu demais, Aldivan, a gente gostou bastante. Que bom que as nossas aventuras estão te deixando emocionado. Sobre a nossa aventura Cultura da Conservação, a Juliana Barros mandou os parabéns. Valeu, Juliana, que bom que você escuta a gente. O Felipe Gigante, velho conhecido nosso, falou: muito incrível, imagina o trabalho. Vocês estão escrevendo uma peça de teatro a cada 15 dias. Falas, personagens, sem falar no conteúdo. Mas é muito bom saber que vai ficar aí. É meio atemporal, moderno, um legado muito doido. Parabéns. Muito obrigado, Gigante, por escutar a gente. A gente fica muito feliz de ter gente tão querida que acompanha o nosso trabalho. Sobre o episódio de fotografia, o Augusto Gomes, que foi participante do episódio, falou: sensacional, galera. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de prosear sobre um tema tão agradável e relevante. A gente agradece, Augusto. Muito feliz de você ter podido participar com a gente. A @AdrielePM falou: já quero ouvir. Espero que a essa altura já tenha escutado, né, Adriele? A @Fetropia falou: eu adorei. E marcou o @Cruzone. A Laura Galopo falou, indicando o episódio pra geral. Espero que tenha indicado mesmo pra todo mundo. Brigadão por acompanhar a gente, viu? A Elisa Mouzinho falou: muito bacana, valeu demais por escutar. A Paloma Marques Santos, também velha conhecida nossa, falou: muito legal, parabéns pelo episódio. Obrigado, gente, pelas mensagens. A gente fica super feliz de receber cada uma delas. E por hoje é isso. Se você, primata, tá gostando das nossas histórias e quiser conversar com a gente, envie uma mensagem. Sinal de fumaça, código Morse, mensagem na garrafa. Com certeza o escrivão aqui vai dar um jeito de decifrá-la e vai dividir com todos do barco. Muito obrigado e fui! Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Papagaio de Primata. Nesse barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Esse roteiro foi idealizado pelo Felipe Fonseca e Matheus Carvalho, com a colaboração de todos os pesquisadores e pesquisadoras que integram o podcast. Nossa equipe é formada por biólogos e biólogas que se comprometem com a popularização das ciências socioambientais. Os personagens da tripulação ganharam vida pela voz de Lucas Perillo, interpretando o papagaio, Luísa de Paula como a naturalista, Laura Romanelli como paleontóloga, Antônio Cruz no papel de cozinheiro, Ana Monteiro como a mestra do navio, Felipe Fonseca como capitão e o Pedro Tauti como escrivão. Contamos com a participação especial da Bárbara Barcelos. Bárbara é bióloga pelo UFMG e trabalha como cantora há 15 anos. Tem um álbum chamado Ubuntu, gravado e lançado nas plataformas digitais em 2017. E já participou de turnês como O Anjo na Varanda, com Tavinho Moura, e Sementes da Terra, ao lado de Milton Nascimento. Bárbara interpretou 4 passagens: uma frase do cientista Carl Sagan, um trecho de uma entrevista do climatologista brasileiro Carlos Nobre, uma frase do navegador e explorador Amir Klink e uma fala do narrador e documentarista Sir David Attenborough. Tivemos ainda a participação do Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima e autor de A Espiral da Morte, Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, da Companhia das Letras, publicado em 2016, e é autor também do livro O Aquecimento Global, pela Publifolha, em 2008. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares
contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de cada um está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Criamos uma página exclusiva para cada episódio, com as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite sempre a nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. Claro, sempre queremos de ouvir de você, primata, tá gostando? Tem críticas? Tem sugestões? Manda um e-mail pra gente no papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br ou deixa seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação, em parceria com pesquisadoras e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.